Bolsonaro perde de lavada no TSE em recurso contra Alexandre de Moraes. Na iminência do julgamento da primeira ação que pode declará-lo inelegível pelos próximos 8 anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu sua primeira derrota no Tribunal Superior Eleitoral, a TSE, desde que retornou ao Brasil. A decisão foi tomada em plenário virtual a respeito de um recurso do ex-presidente contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o atual presidente da Corte. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi derrotado por unanimidade em seu primeiro teste no Tribunal Superior Eleitoral, a TSE, desde que retornou ao Brasil. Em decisão do plenário virtual, por 7 votos a 0, os ministros recusaram o recurso do ex-presidente contra o ministro Alexandre de Moraes, que comanda a Corte. Até mesmo Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para o cargo, foi contra o pedido do ex-presidente. Alexandre de Moraes se declarou impedido por ser alvo do pedido de Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente queriam que o TSE declarasse Moraes suspeito para julgá-lo em um processo que o investiga por abuso de poder político ao usar os palácios do Planalto e da Alvorada para fazer lives durante o período eleitoral. O julgamento da ação que pode declarar Bolsonaro inelegível pelos próximos 8 anos está previsto para ocorrer nos próximos dias. Trata-se do julgamento do recurso interposto contra a decisão tomada por Ricardo Lewandowski em setembro do ano passado, na qual o ministro negou o pedido apresentado por Bolsonaro. O pedido de suspeição de Alexandre de Moraes foi provocado por um gesto do ministro, que foi associado a uma degola durante uma sessão do tribunal em 27 de setembro de 2022. A cena foi capturada pelas câmeras da TV Justiça e, posteriormente, compartilhada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro, APLRJ, publicou a imagem em suas redes sociais, perguntando: o que será que o ministro Alexandre de Moraes quis dizer com esse gesto? Moraes nunca se pronunciou publicamente sobre o significado do gesto ou sobre o recurso de Bolsonaro. Após o incidente, em que o gesto de Alexandre de Moraes foi associado à degola, o Globo apurou na época que o ministro havia se dirigido em tom de brincadeira a um assessor que estava no plenário do TSE, utilizando o gesto para reclamar da demora do funcionário para passar uma informação. No vídeo, é possível ver que o presidente do TSE, ao fazer o gesto, olha para a frente do plenário, no espaço onde está localizada a plateia, onde ficam servidores, advogados e pessoas que vão assistir aos julgamentos. Durante aquele julgamento, o TSE decidiu, por 4 votos a 3, com o voto decisivo de Alexandre de Moraes, manter a proibição de Jair Bolsonaro realizar transmissões ao vivo de cunho eleitoral nos palácios da Alvorada e do Planalto, argumentando que o uso desses espaços poderia criar um desequilíbrio de poder em relação aos demais candidatos. A defesa de Bolsonaro argumentou que o gesto de Moraes, durante o julgamento em que o ministro votou contra os interesses do então candidato à reeleição, indicou uma conduta que reflete uma ausência de imparcialidade e é capaz de revelar comportamento processual legalmente inadmissível. Lewandowski negou a liminar argumentando que a acusação era sem fundamentação jurídica. O ex-presidente recorreu, mas teve seu recurso negado pelo plenário do TSE. Embora a decisão desta segunda-feira esteja relacionada a uma questão lateral sem relação direta com as principais ações que Bolsonaro enfrenta no TSE, o resultado pode ser interpretado como um termômetro do humor do tribunal em relação a ele. Mesmo Nunes Marques, considerado por aliados um voto potencialmente favorável ao ex-presidente no julgamento que deve ocorrer no final de abril, sobre a reunião que ele fez com embaixadores para lançar suspeitas contra as urnas eletrônicas, votou contra ele desta vez. O gesto, a da degola, que justificaria o pedido de suspeição sequer tinha relação com o julgamento ocorrido, observou Nunes, baseando-se nas matérias publicadas sobre o episódio na imprensa. Nessas circunstâncias, tenho que o objetivo da presente ação é apenas o de criar um fato político com o reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral. A esta altura o julgamento teria pouco efeito prático se o recurso de Bolsonaro fosse acolhido, já que Bolsonaro foi de fato impedido de fazer as lives no Planalto e a eleição já acabou. Mas um eventual voto favorável à tese da suspeição poderia provocar constrangimentos ao presidente do TSE, o que não ocorreu. Pelo contrário, o julgamento serviu para unir a corte em torno de Moraes e isolar ainda mais o ex-presidente. E você, o que achou disso? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Por enquanto é isso, até a próxima.